Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Hoje nós temos mais um estudo, em continuação aos estudos anteriores. O anterior nós falamos sobre a festa da dedicação. Antes deles, sobre os temas que nós vamos continuar agora. Vamos orar ao Eterno. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui em Tua presença. Rogamos, Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre o nosso estudo, a tua proteção, e que o teu Espírito fale conosco, Senhor Deus, abrindo mente e coração para recebermos a tua palavra, com sabedoria. Louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos e rogamos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Espero que você esteja bem. Vou fazer aqui compartilhamento da tela para que possamos trabalhar o assunto. Aqui, ó. Hoje o assunto é a porta estreita. A porta estreita. Nos estudos anteriores, nós falamos sobre vida eterna e os mandamentos. Vimos que existe uma conexão estreita entre vida eterna, conseguir a vida eterna, ser salvo e executar, cumprir, obedecer os mandamentos do Eterno. Depois falamos de vida eterna e as obras, Mateus 25, o foco está lá em Mateus 25. Por quê? Porque o Cristo diz que existe uma correlação íntima entre os justos que praticam as obras de bem, as obras do bem, e a vida eterna. Presta atenção. Depois falamos sobre fé e obras. A fé é o que nos impulsiona à obediência e às obras. Não só de fé nós seremos salvos, também seremos salvos pelas obras. Leia a carta de Tiago e você vai entender. E depois falamos sobre a graça de Deus, a existência de um plano de redenção que Deus, através dele, nos permite retornar à sua presença, nos permite a vida eterna. Isso é já a graça de Deus. Ela pode se operar em nossa vida, em nossas vidas através da obra da cruz, porque Cristo entregou sua vida por nós, e também através de um resgate do Espírito Santo. São exemplos que nós podemos dar sobre a ação da graça de Deus em nossas vidas. Nesse estudo, nós falamos de uma maneira mais detida. Porém, apesar de tudo isso que nós falamos, baseado nas palavras do Cristo, nós podemos entrever lá no Evangelho de Mateus, o Cristo falando sobre uma porta estreita. E a informação terrível que ele nos dá é que essa porta estreita, ela não vai deixar nem todos passarem. Nem todos passarão por essa porta estreita, nem todos a encontrarão, pior ainda. Né? E esse é o tema de hoje, a porta estreita. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o Cristo fala assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 13, isso aqui é o Sermão da Montanha. Presta atenção, o Cristo já está falando, entrai pela porta estreita. Você tem que procurar essa porta estreita. Por quê? Porque a porta larga é a porta do caminho espaçoso que conduz à perdição. Logo, a porta larga é a porta que leva à perdição. E muitos entram por ela. Olha que informação terrível. Muitos entram por essa porta larga, passam pelo caminho espaçoso. O caminho espaçoso e a porta larga é o caminho da facilidade, é o caminho do não tem nada a ver, é o caminho daquilo que parece liberdade, mas na realidade escraviza todos nós no pecado. Nós temos que fugir desse caminho, temos que buscar um outro caminho que conduz à porta estreita. Esse é o versículo 13 do capítulo 7. No versículo 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Cristo fecha aqui esse pensamento dizendo que a porta é estreita, o caminho é apertado, e diferente da porta larga, do caminho espaçoso, aqui poucos encontram essa porta. Poucos caminham por essa estrada, por esse lugar que, na realidade, exige muito de nós. A porta estreita exige de nós, ela exige transformação, ela exige mudança de vida. A porta estreita, ela nos confronta, ela exige um arrependimento genuíno de nossa parte.
E nesse confronto nós temos que renunciar ao mundo e temos que voltar para os caminhos do Senhor, temos que abandonar os maus caminhos, voltar para os caminhos do Senhor e aprender a cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos compreender que Deus tem um propósito para nós e cumprir essa vontade de Deus em nossas vidas faz parte. E para isso nós precisamos ser obedientes, precisamos cumprir a vontade de Deus. Essa é a porta estreita, é a porta que nos confronta, a porta que exige transformação. Como poucos querem isso, na realidade falam da boca para fora de procurar a porta estreita, mas na realidade não enfrentam verdadeiramente a transformação. Logo, estão no caminho espaçoso. A porta estreita, ela exige muito de nós. E entre as posturas que nós precisamos tomar para poder encontrar a porta estreita, eu posso falar de três. O primeiro deles já está aí na tela, é o arrependimento. Depois, nós precisamos ser obedientes. E, além disso, nós precisamos também de santidade. Amém? Vamos falar sobre o arrependimento. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista já estava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava às margens do Rio Jordão pregando o arrependimento. Sem arrependimento, não tem reino dos céus. Para entrar no reino dos céus e, portanto, para passar por aquela porta estreita, há necessidade de arrependimento. E arrependimento é deixar os maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. É simples assim. Não tem muita coisa que inventar, não. Arrependimento é isso. Deixa os maus caminhos, entram no caminho do Senhor. Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos entrar por esse caminho, nós precisamos ouvir e obedecer à voz do Cristo. Agora, será que é só João Batista que fala disso? Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o próprio Cristo, logo depois das tentações no deserto, ele inicia o seu ministério na cidade de Cafarnaum. E no versículo 17, aí, no capítulo 4, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Presta atenção, é a mesma fala de João Batista, a mesma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está ao nosso alcance, ele está próximo de nós, ele é chegado. Deus, já falamos sobre o plano de redenção, Deus permite que nós retornemos ao reino dos céus, o Éden. Porém, nós não vamos entrar no reino dos céus sem arrependimento. Ninguém entra no reino dos céus permanecendo no mundo. Ninguém entra no reino dos céus permanecendo nos maus caminhos. Não adianta. Existe uma estreita ligação entre arrependimento e o reino dos céus. E aqui é o Cristo falando. Presta bem atenção nisso, hein? O arrependimento, ele exige basicamente três coisas de nós. Exige a renúncia ao mundo, renúncia às coisas que o mundo oferece, porque o mundo oferece coisas fáceis. Lembra do caminho largo da perdição? Esse é o mundo oferece coisas fáceis. Nós precisamos também, falando de arrependimento, lembrarmos de responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade em nossas vidas. Nada vem de graça e nós precisamos ser responsáveis para cuidar daquilo que Deus nos entrega. Um propósito, uma obra, uma tarefa, uma missão, o que quer que seja. Simplesmente a nossa vida já é algo que nós temos que ter com ela responsabilidade. Porque se nós não tivermos uma maneira de viver condizente, não tem arrependimento, nós estaremos no mundo. Então, presta atenção, renúncia, responsabilidade e, por fim, eu posso falar de perseverança. Arrependimento representa justamente deixar o mundo, deixar os maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Porém, estarmos de pé representa para nós uma vida de perseverança e nós temos que cuidar para não cair, certo? Presta bem atenção nisso. Né? Nós não podemos cair, e isso exige perseverança, exige fé, exige que nós nos mantenhamos sempre com atenção redobrada, porque o maligno
ele está ao nosso redor rugindo como um leão. Qualquer deslize, ele pode te pegar. Lembrando então, né, o arrependimento está relacionado com renúncia, responsabilidade e perseverança. Mas isso é o arrependimento. Tudo está relacionado, né? Agora, a porta estreita que eu falei tem arrependimento, obediência e é, o terceiro ponto lá, perseverança não, santidade, perdão. Então, assim, ó, vamos falar sobre a obediência. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cristo está falando aqui, e isso também é uma informação terrível. Do mesmo modo que um pouquinho antes, no mesmo capítulo 7, ele deixa bem claro, no versículo 13, né? Capítulo 7, versículo 13, ele fala da porta estreita e fala que nem todos a encontram, né? Aqui ele também está falando que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, puxa vida, essas duas informações são terríveis. Por quê? Porque nem todos serão salvos. Aqui, pior ainda, porque aqui tem gente que está chamando Jesus de Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque na realidade não se arrependeu, porque na realidade não é obediente, porque aqui, ó, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que é obediente à vontade do Pai. É muito comum a gente ouvir hoje que nós somente somos salvos pela fé, mas se nós não fizermos a vontade do Pai, não adianta. Não adianta. Não adianta, você pode ter a fé do mundo, se você fica parado e não cumpre os mandamentos de Deus, você não vai entrar. É isso que Yeshua está falando. O amor do Pai, ele não cancela a obediência. Ele, pelo contrário, ele ama aquele que está guardando os seus mandamentos. Nós vamos ver isso aí. Aqui é obediência. O próprio Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Presta atenção. Você ama a Deus? Então você tem que dizer que guarda os mandamentos. Você tem que ter os mandamentos no seu coração. Você tem que cumprir os mandamentos, você tem que ser obediente. E esse que cumpre os mandamentos, olha só, é o que ama, e ele sim, olha a continuidade do versículo. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Se você diz que ama a Deus, você obedece. E se você obedece, Deus vai te amar. Presta atenção no que o Cristo está falando aqui. O amor de Deus é para todos. Ele ama a todos. Porém, a salvação passa pela porta estreita? Nem todos. Aquele que chama Senhor, Senhor, nem todos vão entrar no reino dos céus. Isso é terrível, mas é uma realidade que o Cristo veio deixar e deixou bem claro. A salvação não é para todos, é para aqueles que guardam os mandamentos, aquele que ama a Deus. Esse será amado do Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É a palavra do próprio Cristo falando aqui. Muito sério isso. Se você ama a Deus, você cumpre os seus mandamentos. E quando você cumpre os mandamentos, você lembra logo de cara. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. E Cristo respondeu lá para o fariseu, e o segundo é semelhante a esse, ame o próximo. A obediência a Deus conduz às obras, que é amar o próximo. Se você vê ali o próximo tendo necessidade, você não vai fazer nada? Ah, não, mas eu vou ser salvo somente pela fé e não pelas obras. Leia Tiago que você vai ver. Somente Tiago e Mateus 25. Você vai ver lá, o rei vai separar bodes e ovelhas. Presta atenção. Faça alguma coisa. Quem tem os mandamentos e os guarda, esse é que ama a Deus. Logo, existe uma conexão estreita entre cumprir os mandamentos, entre ser obediente e o amor de Deus. E o nosso amor a Deus. Lembre-se, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. Presta atenção nisso. Você faz isso, amar a Deus significa ser obediente. Não se iluda, viu? Não se iluda.
Há necessidade de arrependimento e de obediência. As palavras do Cristo são bem claras nesse sentido. E o terceiro ponto é a santidade. A santidade está lá em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Aqui é Deus falando, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então ele estava dando ali a orientação ao povo de Israel: sejam santos, porque eu sou santo. Ah, mas isso está no Antigo Testamento. É, pois é, então. Mas Yeshua, ele, através dos apóstolos, ele ordenou que toda a palavra dele que falava da lei, tudo que Cristo falou foi a respeito da lei. Tudo isso foi transmitido às nações. E aí vem Pedro, na sua carta, capítulo 1, versículo 15, ele fala: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele está deixando bem claro que é para que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Nós precisamos de santidade. E aí ele continua, no versículo 16: Porquanto está escrito. Está escrito onde? Acabamos de ver. Levítico, lá no Antigo Testamento, que muitos dizem que não vale mais. Está aí, ó. Ele está dizendo o que está escrito lá e está dizendo que é para fazer dessa forma. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então não tem essa conversa de que o Antigo Testamento não vale mais. Está aí, ó, o tempo todo dizendo que é necessário e é o mandamento que nós precisamos cumprir. Nós precisamos de santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Nós precisamos de santidade porque Yeshua é santo. Nós precisamos de santidade porque o próprio Espírito de Deus é santo. Amém? E esse é, na realidade, o caminho que conduz à porta estreita. E é justamente esse caminho que conduz à porta estreita que faz, que permite com que nós estejamos de acordo com a vontade de Deus. Não é só chamar a Cristo de Senhor, Senhor, não. Nós precisamos cumprir a vontade do Pai. Nós precisamos de um arrependimento interior genuíno, genuíno, e sermos santos. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus. Uma ótima semana. Fica com Deus. Shalom.